Ela nunca imaginou que chegaria a esse ponto, mas ali estava, sentada sozinha em seu apartamento, observando o convite que tinha acabado de escrever. Ela sabia exatamente o que queria, sabia o que esperava, mas não imaginava o que a vida lhe traria. Ela se chamava Isabela. Uma mulher de beleza clássica e presença imponente, mas que, por dentro, sentia-se vazia e, às vezes, até quebrada. A vida havia lhe dado muitas oportunidades, mas, de alguma forma, o amor a deixava frágil. O homem que ela mais amou, Rafael, havia partido há anos, e a dor de vê-lo com outra mulher ainda a consumia. As lembranças do que haviam vivido juntos, os planos, os sonhos, a vida que ela imaginava ao seu lado, tudo se desfez como um castelo de areia. Ele havia decidido seguir em frente, casou-se com outra mulher e teve filhos. E, ela, bem, ela ficou. Ficou com o vazio de uma história interrompida, sem respostas, sem explicações, mas com a sensação cruel de que nunca seria suficiente para ele. Durante muito tempo, ela se convenceu de que, se fosse mais inteligente, mais bonita ou mais interessante, ele não a teria deixado. No fundo, ela sabia que isso não era verdade, mas não queria aceitar. Quando Rafael terminou o namoro, ele disse que ainda a amava, mas que ele não conseguia mais se ver ao lado dela. A explicação, simples e direta, a feriu mais do que qualquer traição. Ele não a odiava, mas simplesmente havia chegado à conclusão de que não havia mais nada entre eles. Para Isabela, isso foi insuportável. Como poderia algo que ela considerava perfeito ter se dissolvido dessa maneira? Foi então que ela pensou na vingança. Se ele não fosse capaz de reconhecer o que perderá, ela lhe mostraria. Ela, tão capaz, tão elegante, seria capaz de despertar nele o arrependimento. Pensou em convidá-lo para o casamento de maneira fria, quase cruel. Ele ficaria lá, sozinho, observando-a se entregar ao outro, vendo uma nova vida se formar diante de seus olhos. Essa seria a sua vingança. Ele teria que lidar com a dor de perceber que ela havia superado tudo, que ela havia seguido em frente. Ela enviou o convite. Escreveu-o com calma, mas com a mente cheia de raiva, a raiva da perda, da traição, daquilo que jamais poderia controlar. Ela sabia que ele viria. Não por obrigação, mas porque ainda existia algo entre eles, talvez a sensação de que ele ainda podia ser importante na vida dela. Ela mal podia esperar para vê-lo chegando à cerimônia, para ver o olhar de dor, de arrependimento, mas também de humilhação. Ele não teria escolha a não ser reconhecer que ele a perderá para sempre. No dia do casamento, Isabela estava deslumbrante. Seu vestido era perfeito, cada detalhe pensado para impressionar. O local, uma igreja clássica e imponente, com vitrais que refletiam a luz suave da tarde, parecia criado para que ela se sentisse a personagem principal de uma história de amor. Ela, no centro, sendo admirada por todos. Ela se sentia poderosa, mas ao mesmo tempo, algo dentro dela começava a tremular. Uma dúvida vaga surgia, como uma sombra, que ela não conseguia afastar. Ela havia imaginado aquele momento tantas vezes, mas agora, diante da realidade, não sabia se estava preparada para o que veria. Quando os convidados começaram a chegar, ela sentiu um misto de excitação e apreensão. Finalmente, ele chegaria. Ela imaginava como ele se comportaria, como olharia para ela, para o vestido, para o noivo, para a cerimônia em si. Mas, então, a porta se abriu e ele entrou. Rafael. Ela o reconheceu imediatamente, claro, mas o que a pegou de surpresa foi a forma como ele estava. Ele estava tranquilo, calmo, como se nada daquilo fosse importante. Ele não parecia desconfortável, não parecia perdido. Ele estava acompanhado. Com ele, estavam uma mulher e duas crianças, os filhos brincando ao redor deles. Isabela ficou paralisada por um momento. A dor foi mais forte do que ela imaginava, mas não era a dor da perda. Era outra coisa. Era o vazio de saber que ele estava tão distante, tão alheio ao que ela ainda sentia. Ele não olhou para ela, nem mesmo uma única vez, como ela havia esperado. Olhou para sua esposa com carinho, e para os filhos com uma felicidade genuína. Ele estava radiante, com uma expressão que dizia claramente que, para ele, aquele momento era apenas uma parte natural de sua vida. Como se o passado de ambos fosse algo distante, como se ele tivesse realmente superado tudo o que viveram juntos. Ela queria que ele sentisse dor. Queria que ele olhasse para ela e sentisse o peso do arrependimento. Mas ele não olhava, não sentia. Ele estava imerso em sua vida, e isso parecia ser a maior humilhação para ela.
O que ela queria alcançar ali? Vingança? Ele estava feliz. Ele não estava mais preso ao passado. Ele havia encontrado algo que ela nunca conseguiu ter: a paz. O casamento seguiu seu curso. Isabela tentava, inutilmente, desviar os olhos de Rafael. Ele e sua família eram a antítese daquilo que ela imaginara. Ela imaginara que o veria sozinho, desesperado, com os olhos em lágrimas, arrependido. Mas não era isso o que estava acontecendo. Ele estava em paz. Ela observava cada gesto dele, como ele tomava a mão da esposa e sorria para os filhos. Ele parecia confortável, pleno, enquanto ela se via tomada pela solidão de um coração partido. Após a cerimônia, ela ainda se viu compelida a ir até ele. A necessidade de confrontá-lo, de entender o que havia acontecido, de saber o que ele sentia naquele momento, era irresistível. Ela caminhou até ele, sua mente confusa, seu coração acelerado. Ele a percebeu, claro, e foi até ela com um sorriso sereno. Ele não parecia ter raiva, nem ressentimento. Não havia nada que o ligasse ao passado. Ele parecia completamente em paz com tudo. Oi, como você está? Ele perguntou com uma leveza que a desconcertou. Isabela ficou sem palavras por um momento. Como poderia ele estar assim tão calmo, tão completo? Ela, que havia se torturado por anos com a perda dele, agora se via diante de um homem que parecia ter deixado tudo para trás, sem arrependimentos. Eu estou bem. É bom ver você feliz, ela respondeu, tentando esconder a frustração em sua voz. Ele sorriu novamente e disse: eu vi o convite, mas confesso que não esperava encontrar você aqui. Mas fico feliz em ver que você também seguiu em frente. A vida é assim, não é? Isabela sentiu o peso daquelas palavras. Ela estava ali, olhando para ele, tentando entender o que se passava em sua cabeça, e ele parecia falar com tanta calma, como se não houvesse mais nada que os ligasse. Ele estava olhando para ela, mas não com o olhar de um homem que ainda sentia algo por ela. Ele estava olhando para ela como se fosse apenas mais uma pessoa do passado. Você parece tão diferente, ela murmurou, mais para si mesma do que para ele. Ele deu uma risada baixa e disse: a vida muda, Isabela. Eu também mudei. E você também mudou. Todos nós mudamos, às vezes sem perceber. Eu não. Ela sentiu um calafrio. Ele estava certo, é claro. Eles haviam mudado. E o pior de tudo era que ela ainda estava presa àquela dor, enquanto ele tinha se libertado, encontrado uma nova vida, uma nova família, uma nova felicidade. Antes que ela pudesse responder, a esposa de Rafael se aproximou com um sorriso gentil, e com uma suavidade que a fez sentir-se ainda mais pequena. Oi, você deve ser a Isabela, disse ela com um tom amigável. Ele me contou muito sobre você, sobre o quanto vocês foram importantes um para o outro. Eu sei o que é ter um passado complicado. E sei também que, às vezes, a vida nos ensina a olhar para frente, não para trás. A esposa de Rafael parecia tão serena, tão tranquila. Ela olhou para Isabela com uma compreensão que a fez sentir-se ainda mais insignificante. A moça engoliu seco, sem saber o que dizer. Sim, é complicado, respondeu, quase sem saber como articular suas palavras. Não precisa se sentir mal, não tem mais nada entre vocês. Ele encontrou a felicidade dele, e você também encontrará a sua, disse a esposa de Rafael, com uma sinceridade que a cortou profundamente. Isabela sentiu como se o chão tivesse sumido sob seus pés. Ela não sabia como reagir. Ela se afastou lentamente, com a sensação de que tudo o que ela havia planejado, todas as suas expectativas e sentimentos, não passavam de sombras sem sentido. Ela procurava vingança, mas o que encontrou foi a paz dele. Ela procurava sofrimento, mas o que encontrou foi algo muito mais doloroso, a percepção de que ela era a única presa ao passado. Enquanto se afastava, a verdade se abateu sobre ela como uma onda. O que ela realmente queria? Talvez a vingança fosse apenas uma forma de mascarar o vazio que ela carregava. Talvez ela precisasse, na verdade, aprender a viver o presente e a deixar o passado para trás. Ela nunca soubera que a maior vingança não era fazer o outro sofrer, mas simplesmente seguir em frente e viver de forma plena e verdadeira, sem os fantasmas que a assombravam.